Fala aí pessoal, a gente está de volta com o nosso canal Showball, seja muito bem-vindo aí, eu sou o Danilo e no vídeo de hoje mais novidades aí do mercado da bola, muita coisa acontecendo aqui no futebol brasileiro, cara. Onde será que vai jogar o John Arias, né? Wolverhampton, que não anda nada bem das pernas na Premier League, já estaria começando a ceder uma possibilidade de realmente negociar o jogador na próxima janela de transferências. Flamengo e Palmeiras são os grandes interessados no jogador. Você vai entender aqui qual a real situação, quanto que esses clubes terão que pagar se quiser contratar o John Arias, também o Beraldo podendo voltar ao futebol brasileiro, e surge aí especulações no Flamengo também. Lá no Vasco, cara, Crefisa já teram reuniões com a diretoria do Vasco para a compra da SAF. José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa, juntamente com a Leila Pereira, estão no Rio de Janeiro, viajaram para o Rio de Janeiro nos últimos dias, negociaram muita coisa. Você vai entender tudo isso aqui no nosso vídeo. Também tem pacotão de reforço no Vasco. Muitos jogadores, jogador campeão de Copa do Mundo podendo pintar no Vasco, hein, cara? Jogador que está atualmente no River Plate. Vamos falar também do Atlético Paranaense querendo reforçar o seu time para a próxima temporada. Reforço gringo lá no Botafogo. Botafogo também visando a Libertadores. O vídeo de hoje está imperdível, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal. Nos últimos dias entraram muitos inscritos aí. Valeu demais, cara. A gente quer chegar a 40 mil inscritos, quem sabe ainda nesse ano a gente não possa atingir essa marca tão importante para o nosso canal, que ainda é bem pequeno, está crescendo passo a passo. Queria sempre na humildade e queria sempre agradecer a galera que está dando voto de confiança. A gente está voltando aí, fiquei um tempo parado, cara. Agora a gente voltou com o mercado da bola, com muita informação. Todo dia vamos trazer vídeo aqui no canal. Bom, pessoal, começando aí o nosso girão das notícias, lá no Corinthians, o clube deverá fazer um grande limpa no elenco para a próxima temporada, e entre os jogadores que deverão deixar o clube está o atacante Thales Magno. O jogador está praticamente de saída do timão, já que o clube não exercerá a compra do jogador junto ao New York City, lá dos Estados Unidos. O jogador que vive uma péssima fase aí na sua carreira, jogador que entrou muito mal no último jogo do Corinthians diante do Juventude, reproduziu um lance patético, né, cara? Horrível, horripilante a finalização do Thales Magno, gerando revolta nos torcedores corintianos. Virou até meme aquela finalização do jogador, que não se encontrou nesse retorno ao Brasil, né? Ele saiu muito promissor do Brasil, saindo do Vasco, né, cara? Quando ele surgiu muito bem lá no Vasco, foi vendido para o futebol norte-americano, para MLS, já para tentar fazer ponte do New York City para o Manchester City. Esse era o planejamento do Thales Magno. Só que a volta dele ao Brasil, ao Corinthians, no primeiro momento parecia que o Corinthians estava trazendo um grande jogador, conseguiu uma titularidade nos primeiros meses, só que logo após isso ele não conseguiu mais se encontrar. Começou a ser criticado, duramente criticado pelos torcedores corintianos e pouco correspondeu. Desde que ele voltou ao Brasil, jogou muito mal aí com a camisa do Corinthians e foi uma passagem muito fraca. Agora nesse retorno à MLS, pode ser que talvez ele tente aí retomar alguma boa parte na sua carreira jogando numa liga muito mais fraca, né? Acho bem pouco provável que algum outro grande clube aqui no Brasil vai ter algum interesse na contratação do Thales Magno, né? Um jogador, um talento desperdiçado, na minha opinião, e claramente aí deixou muito a desejar nesse retorno ao Corinthians. Comenta aí se você gostaria de ver o Thales Magno no seu time, que já foi chamado, meu amigo, de Thales Mágico. Realmente mágica não é o forte do Thales. Bom, seguindo com o nosso girão de notícias, rebaixado com o Ceará, o técnico Léo Condé é o favorito para assumir o Sport, que também caiu de divisão, e com certeza ele tem um futuro muito indefinido no Ceará, mesmo com o rebaixamento. Algumas pessoas falam que ele pode continuar no Vozão, só que aparentemente pode acontecer a troca de treinador e o Léo Condé pode ir para o Sport. Além dele, Eduardo Batista, Thiago Capini também são nomes avaliados pela diretoria do Sport. Vale ressaltar que é ano de eleição no Sport e o técnico Léo Condé é meio que uma unanimidade lá no Leão. Quem permaneceu na Série A foi o Vitória. E com a permanência, alguns jogadores também deverão deixar o Vitória no término dessa temporada, né? Já tem uma saída confirmada, que é do lateral direito Raul Cáceres, experientíssimo lateral paraguaio, está de volta ao seu país e acertou a sua transferência para o Olímpia na próxima temporada. O jogador de 34 anos tem passagem por Vasco, Cruzeiro, América Mineiro e estava no Vitória aí
colaborando para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Quanto às chegadas, o Vitória está disputando a contratação do atacante Marinho com o Atlético Paranaense. O jogador que caiu de divisão com Fortaleza não deverá permanecer no clube cearense na próxima temporada e o contrato do atleta de 35 anos se encerra no fim desse ano. E esses dois clubes estão disputando a contratação desse jogador que chegaria sem custos aí, tanto a Vitória e Atlético Paranaense. Comente aí se você acha uma boa para esses clubes a contratação do Marinho, que foi muito mal nessa última temporada, lá com a camisa do Fortaleza. E já que a gente falou do Atlético Paranaense, o clube está tentando reforçar bastante o seu elenco após subir de divisão, né, para não disputar novamente um descenso, né, para não tentar jogar o Campeonato Brasileiro, para não somente cair de divisão, para lutar para não cair. E o Atlético está mirando algumas contratações, e o nome da vez é o volante Juan Portilha, jogador que está atualmente no Talleres, lá da Argentina, também é jogador da seleção colombiana, desperta interesse do Furacão para a próxima temporada. Esse é um jogador que já despertou interesse de vários clubes aqui no Brasil, esteve muito perto do Atlético Mineiro no início dessa temporada. Além disso, foi especulado no Vasco, Sport, também foi especulado em vários outros clubes e agora no Atlético Paranaense. Com certeza aí pode ser um jogador que venha agregar muito aí ao Furacão na próxima temporada. Além dele, o Atlético Paranaense também sonha com o volante Bruno Gomes, que está atualmente no Internacional. Só que devido à permanência do Inter na Série A, o negócio deverá ser travado totalmente e ficará bem difícil que o Atlético Paranaense contrate o jogador que é muito polivalente, né? Atua como lateral direito, joga como volante. É um jogador que foi revelado pelo Vasco, que já está há muitos anos já no Internacional. Comente aí se você acha que seriam bons reforços para o Furacão. Lembra dele, cara? O atacante Sassá, que já foi chamado até mesmo de Sassá Lotelli, mano. Quem não se lembra disso, né? Ex-jogador do Botafogo e do Cruzeiro, foi anunciado oficialmente como novo reforço do Confiança. O jogador de 31 anos estava no Criciúma na última Série B e vai jogar aí o próximo campeonato sergipano com a camisa do Confiança. Comente aí se você lembrava do Sassá, jogador que já está há algum tempo aí atuando em equipes menores, né? Teve até um certo destaque com a camisa lá do Amazonas. Bom, e seguindo com o nosso girão de notícias lá no Cruzeiro, o clube vem recebendo sondagens de alguns clubes para negociar a venda do zagueiro Jonathan Jesus, e o Zenit da Rússia é o maior interessado nesse momento em contratar o atleta, inclusive fez uma proposta oficial ao Cruzeiro de cerca de 7 milhões de euros, aproximadamente 44 milhões e meio de reais, mais 1 milhão de euros fixos em bônus. O Cruzeiro que contratou esse atleta por apenas 8 milhões de reais, vindo do Ceará, o jogador de 21 anos, pode ser vendido aí, segundo o jornalista Bruno Andrade. Uma quantia aí bem interessante para o Clube Mineiro, que também pode perder outros jogadores, né? Se especulou bastante uma possibilidade de saída do Gabigol, né? O Santos seria uma grande possibilidade para o atacante, só que até agora segue indefinida a vida do jogador lá no Cruzeiro. Comente aí o que você acha do zagueiro Jonathan Jesus podendo ir jogar no futebol da Rússia, o Zenit querendo fazer um limpo aqui no Brasil, né? A gente até falou outro dia aqui do Guinegão, o Zenit também tem interesse na contratação do jogador do Corinthians, também tem interesse no John lá do Bragantino, e agora surge aí o interesse no Jonathan Jesus. Quando você para ver, são todos jogadores muito jovens, né? Claramente aí o clube russo está querendo garimpar bem o mercado brasileiro para levar meio que um pacotão de jogadores brasileiros para o futebol russo, que na minha opinião, cara, não seria o melhor destino para nenhum jogador, cara. O campeonato russo é um campeonato que não tem mais credibilidade alguma, perdeu o patrocínio, os times russos não jogam mais competições europeias devido ao problema lá da guerra entre Rússia e Ucrânia. Foi um campeonato que foi totalmente excluído do mundo do futebol. Claramente, cara, é para você ir lá se esconder, né? Olha o que está acontecendo com o Gerson, por exemplo, né? Também tem aqueles jogadores que vê com bons olhos uma transferência, né? Teve até recentemente o João Vitor, que saiu do Vasco, foi para o CSKA Moscou, ele viu com uma ótima proposta, o Vasco ganhou muito dinheiro também com essa transferência, foi um bom negócio para todo mundo. Só que para esses jogadores mais promissores, cara, eu acho que não seria o melhor destino, né? Mas dinheiro é o que fala mais alto hoje no futebol. Comente aí se você iria jogar no Zenit se fosse esses atletas. Bom, e lá no Botafogo, o clube negocia a contratação do atacante uruguaio Lucas Vidalba, um jogador que vem sendo um grande destaque lá no Nacional, e o Botafogo já teria enviado uma proposta oficial para contratar o jogador. O avanço com o jogador depende ainda do Montevidéu City Torque, antigo clube do jogador, que possui uma cláusula de até 5 dias para igualar qualquer oferta, caso não queira vender o jogador. Aparentemente, o Botafogo deverá concretizar em breve essa contratação, já que o futebol uruguaio é um futebol que não tem tanta grana assim, né?
não tem um poder aquisitivo, como, por exemplo, os clubes até medianos aqui do Brasil. E claramente aí o Botafogo deverá acertar nos próximos dias essa contratação, segundo aí o GE. Globo. Bom, e lá no Flamengo o clube deverá perder aí o zagueiro Léo Pereira. Fenerbahçe, Galatasaray, Olympiacos e também um clube da Arábia Saudita tem interesse na contratação do jogador. No meio do ano, o Flamengo recusou propostas do Porto e Valência e Sevilha. Segundo as informações do GE. Globo, o Flamengo deverá fazer jogo duro para liberar o atleta. Segundo as informações, é um desejo do jogador jogar no futebol europeu. E a situação segue indefinida, né? Mas o Flamengo, nos últimos dias, teve o nome do Lucas Beraldo muito especulado, né? Que, em tese, se o Léo Pereira sai, o Beraldo seria o substituto dele, né? Porque é um jogador da mesma posição, canhoto ainda, né? Tá jogando no PSG, esse jogador de seleção brasileira. Jogador que foi muito especulado realmente o retorno dele ao Brasil para jogar no Flamengo. Até agora segue indefinida também a situação do Beraldo, né? Mas seria um baita reforço, né? A situação do jogador, ele tem um contrato bem longo ainda com o PSG, só que ele perdeu muito espaço, né? E uma vinda ao Brasil pode ser interessante aí para o jogador. E o PSG, para realmente vender o jogador, estaria exigindo cerca de 111 milhões de reais para negociar o atleta, algo em torno de 20 milhões de euros. Esses seriam os valores aí que o PSG deseja para vender o Beraldo. E o Flamengo, que deixou bem claro que tem até 1 bilhão de reais para gastar em reforço, certamente aí não será tão difícil assim para conseguir contratar o Beraldo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Muitos torcedores do Flamengo acreditam que o Beraldo pode ser sim reforço para o Flamengo. Ele também chegou a ser oferecido ao Palmeiras, né? Não sabemos qual situação vai ficar aí, se ele vai para o Flamengo ou se ele vai para o Palmeiras. Mesma novela passa o John Arias, né? Jogador que está atualmente lá no Wolverhampton, também bastante especulado nas duas equipes, tanto no Flamengo e no Palmeiras. A situação do jogador atualmente é a seguinte: o Wolverhampton já teria sim estado disposto a negociar o atleta, deu sinal verde para vender o jogador, porém fez uma exigência ao Flamengo de cerca de 30 milhões de euros. Essa é a quantia que o Wolverhampton deseja vender o jogador, aproximadamente 190 milhões de reais. E certamente é um jogador que deu muito errado lá na Premier League, ele foi para um time muito ruim, um time que está caindo de divisão, e o Wolverhampton, que não é bobo nem nada, deseja tentar recuperar a grana investida no jogador. E clubes como Palmeiras e Flamengo surgem como interessados no atacante de 28 anos, que jogou muito no Fluminense, né? Com certeza vai ser um pesar muito grande aí para o torcedor tricolor se o John Arias fechar com o Flamengo, que é hoje bem impossível de acontecer. Essa é a real situação. O Flamengo tem um grande interesse realmente no jogador, que disputou 15 partidas nessa temporada com o Wolverhampton e apenas 9 jogos como titular, sem nenhum gol marcado. O jogador estaria enfrentando muitas dificuldades para se adaptar ao futebol inglês. Comente aí, torcedor flamenguista, torcedor palmeirense, se você acha uma boa o John Arias fechar com o seu clube, que certamente seria um baita reforço, né? Só que por 30 milhões de euros, cara, é muita grana, é muito mais do que o Wolverhampton pagou dos 22 milhões de euros oferecidos aí que foram pagos ao Fluminense. Comente aí, qual seria o melhor caminho para o jogador. Bom, e fechando o nosso girão do mercado da bola lá no Vasco, cara, muita coisa tá acontecendo. Semifinalista da Copa do Brasil, o Vasco ainda vive uma grande expectativa da venda da sua SAF e também de chegada de mais reforços. Depois da fraquíssima campanha no Campeonato Brasileiro, onde chegou a sonhar com a pré-Libertadores e terminou o Brasileirão de maneira melancólica na 14ª posição, o Vasco ainda busca a venda da SAF após a saída da CSA7 Partners, como todo mundo sabe, né? Os caras perderam o domínio de todos os clubes que tinham ao redor do mundo, né? Certamente o Vasco se viu numa situação muito complicada com essa última venda da SAF, que foi lá para a CSA7 Partners, e agora trata de tentar trazer uma empresa mais capaz de fazer um Vasco forte, uma empresa organizada, e a Crefisa hoje é a única empresa interessada em adquirir a SAF do Vasco. Segundo as informações do jornalista da Rede Globo, Gilmar Ferreira, ele trouxe ontem as informações atualizadas que, nos últimos dias, aconteceu várias reuniões entre o presidente da Crefisa, dono da Crefisa, José Roberto Lamáquia, e também diretoria do Vasco. As informações que ele trouxe foram que, nos últimos dias, tanto ele e a Leila Pereira estiveram no Rio de Janeiro, conversando com políticos do Vasco, pessoas ligadas ao clube. O primeiro passo para a Crefisa entrar no Vasco seria comprando a SAF. Ainda existe uma mínima possibilidade da Crefisa poder ser a patrocinadora master do Vasco para 2026, já que o Vasco não renovou o contrato com a Betfair. E a Crefisa tem um forte interesse em comprar a SAF vascaína. Segundo as informações que foram trazidas meses atrás, são valores que são acessíveis para o banco adquirir o clube. Também, além disso, a Crefisa tem interesse em adquirir o Name Rights de São Januário, que será reformado a partir do primeiro semestre do ano que vem.
Essas são as situações aí quanto à Crefisa, que possivelmente pode adquirir a SAF do Vasco. E se fala bastante numa possibilidade de conflitos de interesse, já que a Leila Pereira, dona da Crefisa, trabalha no Palmeiras como presidente, né, cara? E com certeza, devido à Crefisa não patrocinar mais o Palmeiras, não injetar mais dinheiro no Palmeiras, talvez isso seja mais benéfico ao Vasco, o cenário ideal para que tudo caminhe bem para o Cruz Maltino, né? E o Vasco aí trata dessa situação passo a passo para que não possa ter nenhum tipo de erro. Pode ser que se a Crefisa chegar ao Vasco em 2026, a partir de janeiro o Vasco já comece a reforçar o seu elenco para a próxima temporada, campeonato que se inicia no dia 28 de janeiro. E além disso, o Vasco também já mira reforço, né? Sem a venda da SAF, o Vasco já está aí no mercado buscando nomes. E o nome mais forte que foi especulado ontem foi o do lateral esquerdo Acunha, aquele mesmo, cara, da seleção da Argentina, campeão do mundo com a seleção da Argentina lá em 2022, está atualmente no River Plate. A imprensa argentina já trata como um interesse muito forte do Vasco e que em breve o Vasco deverá fazer uma proposta oficial para contratar o jogador de 34 anos. O Vasco tem um forte interesse em contratar um lateral esquerdo de elite para o time titular, ou talvez para lutar por uma titularidade com o Lucas Piton. O Acunha dispensa comentários, né? Um jogador que atuou muitos anos na seleção da Argentina, muitos anos de futebol europeu lá no Sevilha, está aí no River Plate, o River que não foi para a Libertadores, talvez se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, pode ser que seja um cenário muito favorável para que o Vasco concretize a contratação do Acunha. Além dele, foi especulado ontem também a possibilidade do Vasco tentar a contratação do atacante Johan Rojas, o jogador colombiano que pertence ao Monterrey, está emprestado ao Necaxa, também do México, chama a atenção do diretor executivo do Vasco, Adimar Lopes. As informações que a gente tem é que o Monterrey não estaria tão disposto assim a negociar com o Vasco, devido à má fama do Vasco de mal pagador no mercado, né? O Vasco que caiu em Transferban na época que era gerido pela CC7 Partners, manchou meio que a imagem do clube, né? Apesar de que agora, com o Pedrinho, o Vasco tem uma organização muito maior, não atrasa salários, paga em dia, com certeza isso daí deixa o clube um pouco mais saudável, só que é bem difícil você convencer os mexicanos de que realmente o Vasco está pagando em dia, né? É bem complicado, mas é uma possibilidade, vamos ver aí se Johan Rojas pode ser também um reforço para o Vasco. Além dele, também, outros nomes foram especulados. Tem muitos jogadores que estão aí na mira do Vasco. Acho que hoje vem sendo um dos clubes que tem mais interesse em reforçar o seu elenco para a próxima temporada. Além desses nomes que a gente falou, o Vasco tem interesse também em 2 jogadores do Juventude. A gente até falou aqui no canal do Gabriel Talhari. E também agora surgiu o nome do Mandaca, volante, que é disputado por Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino e o Vasco. Todos esses clubes têm interesse na contratação desse jogador. Comenta aí, torcedor vascaíno, o que você acha desse pacotão de reforço que pode pintar no Vasco, venda para a Crefisa, certamente seria interessantíssimo para o Vasco poder contar com a venda para a Crefisa, o Vasco poderia vir muito mais forte nos próximos anos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí quem será o campeão mundial. Se você assistiu até o final, deixa aí nos comentários qual a sua opinião de quem vai ganhar o Mundial no fim desse ano agora, hein? Muito obrigado, tamo junto, forte abraço, é nóis!